Como montar um viveiro de mudas? Bom, não tem como montar um viveiro de mudas sem conhecer o mercado e fazer um bom planejamento. Só que além disso, também é preciso entender os tipos de viveiros, a estrutura certa, o sistema de irrigação, os cuidados e todos os equipamentos e acessórios que são necessários. Então, já pegue papel e caneta e vem comigo que nesse vídeo eu vou te apresentar 10 passos completos que você vai precisar seguir se quiser iniciar esse negócio. Eu sou Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente, ele é muito importante. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber notificações semanalmente sobre ideias de empreendedorismo na prática. Curtiu? Se inscreveu? Agora vamos lá. E o primeiro passo é entender como funciona o mercado da sua região. As empresas de paisagismo estão em alta atualmente. Isso sem falar que as pessoas estão mais atentas ao uso de plantas em casa, de uma forma mais artesanal. Tem também o quesito reflorestamento. É por isso que esse é um mercado que tem muito potencial. Só que antes de fazer qualquer coisa para o seu projeto se transformar em realidade, você precisa conhecer o mercado de plantas da região que você quer atuar. Analise quais são as empresas que estão ativas no mercado, o público que elas atendem e quais mudas mais trabalhadas. Tudo isso vai te ajudar a montar a melhor estratégia para começar. O segundo passo é colocar tudo no papel. Agora é colocar no papel e começar o seu planejamento. Com ele, você vai saber exatamente qual público quer atingir, os tipos de mudas que vai trabalhar, começará a pesquisar onde comprar os equipamentos, pensará na estrutura. Mesmo antes de investir em qualquer coisa, será possível ter uma visão geral do negócio e evitar erros e aproveitar melhor as oportunidades. Esse é o passo da pesquisa. Faça isso detalhadamente, pois será a base para começar seu viveiro. Terceiro, conheça os 2 tipos de viveiros de mudas. Essa é uma das primeiras coisas que você precisa definir se quiser mesmo ter o seu viveiro de plantas. Mas isso não é difícil. Os 2 tipos são provisório ou temporário. São os viveiros construídos com a ideia de permanecerem com um tempo limitado. Normalmente é feito para produzir mudas em uma área específica. Costumam ficar próximos da área de plantio e costuma ser construído de uma forma bem mais simples. Fixo ou permanente. Aqui já estamos falando de um viveiro que tem a intenção de durar mais tempo. É para produzir uma quantidade maior de mudas, principalmente com o objetivo de comercialização. Ao contrário do tipo anterior, já que precisamos durar. Esses locais precisam ser construídos com materiais mais resistentes. Ao invés de ficarem próximos ao local de colheita, eles precisam ficar em uma região que seja de fácil acesso para o seu consumidor. O quarto passo é sobre a estrutura. De acordo com a publicação Viveiro de Mudas, da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, existem pelo menos 7 formas diferentes de construir um viveiro de mudas. Tem o de metal, que é feito de aço galvanizado e tem tipos diferentes de cobertura. Você pode fazer sob encomenda, se encontrar uma empresa que trabalhe com isso, ou então pode comprar por módulos no mercado. O bacana é que não existe um formato engessado nesse caso. Você pode montar de acordo com a sua necessidade e vontade. O de palha. A madeira é utilizado para a estrutura e as palhas de palmeira que fazem a parte da cobertura. É uma estrutura que tem um custo muito menor e que vai permitir que você tenha um ambiente com meia sombra, que é adequado para várias espécies. Rústico suspenso. Ele pode ser feito utilizando madeira e algumas estacas. Na verdade, é feito com o que você tiver no momento. Não é o recomendado, mas acaba aparecendo em locais onde é inapropriado fazer um viveiro permanente,
como no caso de regiões ribeirinhas. Ao ar livre. Nesse caso, não existe uma estrutura específica. Suas mudas vão ficar ao natural, céu aberto, sem nenhuma proteção. Esse tipo de estrutura só deve ser utilizada para espécies que são resistentes a esses tipos de condições, como a mangueira. Tem também o ripado. Aqui são utilizadas ripas de madeiras, esteios, freixais e pernas manchas para construção. Eles são mais resistentes que os de palha e não são caros. A sexta forma é de madeira e sombrite. Ele é feito com estrutura de madeira e a cobertura é com tela de sombrite. Com essa estrutura você tem mais resistência e ainda consegue variação de graus de insolação. E a sétima forma é aramado e sombrite. O sombrite vai acima do aramado. Se você quiser uma estrutura que tenha maior duração e que ao mesmo tempo seja leve, essa é a mais indicada. Pensando em custo-benefício, ainda de acordo com a publicação da Embrapa, essa aqui é a melhor. Existem 3 vantagens do viveiro de aramado com sombrite. Instalação. De todas, é a mais prática e rápida. Você só vai precisar esticar o arame sobre os pilares. Cobertura. O sombrite regula a intensidade da luz de forma homogênea por todo o viveiro, enquanto que a madeira e a palha fazem isso de forma desuniforme e podendo causar problemas no crescimento das mudas. Isso sem falar que a instalação do sombrite é muito mais fácil e ele vai durar por muito mais tempo do que qualquer outro material. E estrutura. Você não terá estrutura empenada, deformada e nem podre. O quinto passo é sobre a localização ideal segundo o Embrapa. De acordo com o Manual de Viveiro e Produção de Mudas, espécies arbóreas nativas do Cerrado, também do Embrapa, o local ideal para a produção de mudas em viveiros precisa ter as seguintes características. Boa drenagem. Evite os solos que são argilosos demais ou pedregosos. O ideal são os que têm boa drenagem. Inclinação. Para seu viveiro, é preciso que o solo seja inclinado em 1% a 3%. Isso vai evitar que tenha acúmulo de água, seja por excesso na irrigação ou até mesmo pelas chuvas. Proximidade à área de plantio. Para quem quer comercializar, o objetivo é ficar perto do público-alvo. Água. Para as mudas se desenvolverem corretamente, elas precisam de água limpa e constante. Por isso, é preciso ter uma fonte. Orientação geográfica. Seu viveiro precisa ter o maior comprimento no sentido de onde nasce o sol para onde ele se põe. Isso vai fazer com que o viveiro seja ensolarado a maior parte do tempo. E proteção. Independente da estrutura que você vai montar, é preciso pensar em criar proteção para evitar a entrada de animais e para quebrar o vento também. Sexto passo. Cuidados que você precisa ter para o seu negócio dar certo. É muito importante você analisar essas 4 coisas para abrir um viveiro de mudas. Limpe o local antes. Antes de construir o viveiro, é importante que a região seja completamente limpa. Tudo que puder atrapalhar o desenvolvimento das mudas e a instalação da sua estrutura deve ser retirado. Substituição do solo. Em algumas situações, ao invés de usar o solo do local, o empreendedor opta pelo cultivo e substrato. No geral, ele é composto por um componente mineral e um ou mais componentes orgânicos. Dá para usar desde o esterco à fibra de coco. Isso tudo será usado junto com fertilizantes, orgânicos de preferência, e alguns corretivos. Não tem como montar um viveiro de mudas com eficiência sem a preocupação da produção do substrato ideal para o seu projeto. A sua composição vai variar de acordo com as necessidades das mudas. E por que fazer essa substituição? Bom, essa utilização para o substrato pode ocorrer porque o solo trabalhado não tem o que é necessário para o trabalho ou possui problemas com plantas daninhas.
Fora esse fator, as pessoas fazem essa troca por ser mais econômica e produtiva. Irrigação. Mesmo os viveiros de mudas em céu aberto precisam de um sistema de irrigação, porque não dá para contar só com chuva. Existem várias maneiras de fazer isso, desde usar uma mangueira e ir manualmente molhando elas, até usar sistemas inteligentes. Entre os que estão no mercado hoje, o que é mais indicado é o sistema de irrigação por nebulização. Com ela, você consegue monitorar e unificar a irrigação. Isso é bom, porque a planta sempre terá o que precisa sem excessos. Drenagem. Se você vai ter um viveiro permanente, precisa construir estrutura para drenar a água da irrigação e das chuvas. Senão, com o tempo o solo fica encharcado e isso prejudica o negócio. A ideia é que a cada 3 metros exista uma vala preenchida com materiais que ajudem na concentração do excesso de água, como telhas, britas, pedaço de tijolo, cascalho. Caso isso não seja suficiente, você deve cobrir a área com uma camada de areia grossa ou de brita. O problema é que isso, ainda de acordo com o Manual de Viveiro e Produção de Mudas, pode causar doenças para suas mudas. 7º, faça parcerias com bons fornecedores. Seja de mudas, de substrato, adubo. Para o seu negócio se estabelecer no mercado, é preciso ter ao seu lado fornecedores que trabalhem com seriedade e respeito. Procure e dê prioridade aos da sua região. O 8º passo é sobre a legalização. Além da parte de legalização comum com a abertura do CNPJ, você vai precisar resolver questões mais específicas. Por seu negócio disciplinado na lei, é preciso entrar em contato com o órgão responsável para a regularização, que no caso é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Basicamente, será preciso fazer 2 registros para legalizar um viveiro de mudas. Inscrição do viveiro junto ao Ministério da Agricultura e registro como um produtor de mudas no Registro Nacional de Sementes e Mudas, a Renascem. 9º, cuidado na hora de montar a sua equipe. A quantidade de funcionários e até as suas capacidades vão variar de acordo com o tipo de viveiro e das espécies de mudas que você for trabalhar. O que é importante é que todos entendam do trabalho e tenham experiência. Algo para se atentar é que esses profissionais dessa área fazem parte da convenção coletiva do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura e os salários precisam seguir de acordo com o regulamento. E o 10º passo é sobre investimento e equipamentos. O investimento para abrir um viveiro de mudas vai incluir a construção do viveiro, o sistema de irrigação, a bomba d'água e a mão de obra. Para não me alongar mais aqui no vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma lista da publicação Viveiro de Mudas, que tem o que será necessário para você começar com uma base de valor que fica em R$ 16.206,36. Agora é só pegar essas informações e começar a colocar seu negócio em prática. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!